A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, refletindo sobre um homem de fé e de coragem, a segunda lição deste trimestre. Assista o vídeo até o final, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se possível, me diga de onde você é. O textuário da reflexão de hoje é Gênesis capítulo 32, versículo 28, e eu vou mencionar esse texto no tópico 3.2. Como verdade aplicada, o bispo Samuel Ferreira, ele afirma que após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. O texto de referência está em Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 23, onde consta a narrativa do nascimento de Esaú e Isaac, episódio que ficou marcado pela oração incessante de Isaac para que Rebeca ela fosse curada da esterilidade para se engravidar, e também pelo fato de as crianças lutarem desde o ventre materno. Em resposta à oração de Rebeca, Deus informou a ela que havia duas nações, dois povos no seu ventre e que o maior serviria o menor. Com base nesse relato histórico, nós vamos buscar hoje responder o que motivou essa rivalidade na vida de Esaú e Isaac desde a vida intrauterina. Vamos mostrar como Deus transformou o caráter de Jacó e realçar a necessidade de um relacionamento sincero, profundo e resiliente com Deus. A princípio, é importante observar que Deus permite determinadas batalhas e adversidades na vida com o objetivo pedagógico de ensinar verdades eternas e também de dar oportunidade ao ser humano de tomar decisões cruciais que vão determinar não só o seu futuro terreno, como também aonde a pessoa passará a eternidade. Para que haja um aprendizado positivo em meio às experiências negativas, é preciso focar e estabilizar a fé em Deus, o único que é capaz de condicionar o ser humano a manter aí a sua estabilidade emocional, física e também a sua estabilidade espiritual, ao ponto de a pessoa conseguir descansar nas promessas divinas, se submeter à vontade de Deus, ser aprovada no processo disciplinar de Deus e ser moldada por Ele. A rivalidade entre Esaú e Jacó, iniciada no ventre de Rebeca, tem intrigado muitas pessoas. Mas além de ser um reflexo histórico da família dos pais de Esaú e Jacó, que foi marcado por muitas disputas em família, ao ponto de Deus exigir que Abrão ele saísse do meio da sua parentela e posteriormente aguardasse que Ló se separasse de Abrão, devido também constantes disputas, para somente depois reforçar as promessas para Abrão e também para seus descendentes. Além disso, Rebeca ela se engravidou em um período de forte confronto emocional, no qual Ismael e Isaac experimentavam uma forte rivalidade quanto à herança física e espiritual de Abraão. A rivalidade entre Esaú e Jacó também é um reflexo do comportamento humano que, em geral, ele é excêntrico, individualista, materialista, circunstancialista, hedonista, inconsequente e que pode até prejudicar o próximo para se autobeneficiar. Isaac foi o principal referencial histórico dos descendentes de Abraão e Sara, pois foi a partir de Isaac que pode-se observar de forma mais clara como pessoas filhas da promessa, tendo tudo para servir a Deus e ser abençoada por Ele, ignoram a vontade de Deus e cedem aos seus temperamentos e sentimentos pessoais ao ponto de escolher trilhar seus próprios caminhos. A revelação feita por Deus a Rebeca, com base em sua presciência de que dentro do seu ventre havia duas nações e que dois povos se dividiriam, impactou não só a vida de Rebeca, mas também de toda a humanidade. Primeiro, porque Deus respondeu à oração de Rebeca do porquê as crianças lutavam no seu ventre, ficando aí comprovado de uma forma fática que Deus responde à oração de quem clamar a Ele. Em segundo lugar, a humanidade tem um exemplo e pode escolher para si o estilo de vida de Esaú ou de Isaac, bem como escolher deixar ou não ser moldado pela vontade de Deus, se permitir ou não ter o seu caráter mudado a um novo estilo de vida que agrada a Deus. Outra questão importante na revelação de Deus a Rebeca, de que o filho maior serviria o menor, mostra que Deus ele pode até quebrar os paradigmas humanos para abençoar a quem se submeter à sua vontade. Essa rivalidade também explica como existem tantas diferenças temperamentais e comportamentais entre as diferentes raças e suas ramificações, mesmo que todas elas teve origem em Noé, a única família que foi salva por Deus do dilúvio. Esaú foi o primeiro a nascer e por isso, dentro do costume social da época, Esaú ele seria o sucessor natural do pai caso ele viesse a óbito e exerceria sobre a família ou sobre a tribo a mesma autoridade e influência do pai.
Na repartição da herança, o filho primogênito ele receberia a porção dobrada da herança em relação aos demais filhos do casal. No entanto, por questões de preferências pessoais, Isaac ele amava mais a Esaú, ao passo que Rebeca devotava maior amor a Isaac. Já Deus, por sua presciência, conhecendo antecipadamente que Jacó, apesar de ser o filho mais novo, ele responderia positivamente ao chamado divino e se permitiria ser ajustado aos planos de Deus para a humanidade, Deus escolheu Jacó para dar sequência no plano redentor da humanidade e desprezou a Esaú, tendo em vista o seu desprezo pela sua primogenitura ao ponto de trocá-la por um prato de lentilha. Aqui fica uma grande lição. Não é porque uma pessoa seja filha de um servo ou de uma serva de Deus que ela terá a salvação da sua alma garantida. Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8 diz: Não é que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. A ação divina sempre leva em consideração as decisões humanas, tendo em vista que Deus ele dotou o ser humano do livre-arbítrio. Portanto, Deus respeita a decisão humana, mesmo que essa decisão contrarie a sua vontade. Caso o ser humano decida seguir os seus próprios caminhos, deve estar ciente também de que é por sua conta e risco. A decisão de Esaú em desprezar algo tão sério como seu direito à primogenitura é um triste exemplo do perigo de se desprezar as bênçãos oferecidas por Deus para satisfazer os apetites pessoais que são passageiros. Para o grande evangelista Moody, com exceção do fruto proibido, nenhum outro alimento custou tão caro quanto esse cozinhado aí de lentilha. Para o escritor William MacDonald, a maior perca de Esaú foi a perca da honra de se tornar o ancestral do Mashiach, do Cristo, do ungido de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17 adverte: Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Caso a pessoa ela decida seguir as diretrizes divinas, Deus é quem se responsabiliza pessoalmente em garantir o sucesso final da missão dada e também da missão empreendida. Jacó, apesar de suas atitudes em concordância com Rebeca serem reprovadas por Deus, ele valorizou o direito à primogenitura. É bem verdade que o estilo de vida de Jacó o levou a passar por situações constrangedoras que poderiam ter sido evitadas. Jacó teve que arcar com duras colheitas na sua vida, mas como decidiu mudar de vida e se manter resiliente na dependência de Deus, ele conseguiu superar as batalhas e as adversidades da vida para construir um legado promissor. E por isso ele teve o privilégio de participar da linhagem piedosa da qual Jesus ele se apresentou ao mundo como uma revelação especial de Deus à humanidade. Valorizar as coisas espirituais sempre leva a pessoa a bons portos, ainda que ela passe por fortes vendavais na vida. Dadas as atitudes diferentes de Esaú, Jacó, Rebeca e Isaac, houve uma troca radical de papéis na história dessa família. Jacó, que a princípio se revelou uma pessoa apegada ao materialismo, chegando a concordar com a mãe e enganar o próprio pai, após aí as duras consequências fruto de suas atitudes, Jacó assumiu na prática a posição de primogênito da sua família. Tomou a iniciativa de retornar à terra de Canaã e buscar se reconciliar com seu irmão Esaú. E como herdeiro da promessa, Deus se revelou ao mundo na pessoa de Jesus, um descendente natural de Jacó, tanto pela linhagem de Maria, sua mãe biológica, quanto de José, o seu pai adotivo. Esaú, que esperava a morte de Isaac para se vingar de Jacó e tomar posse da herança familiar, por seu desprezo à primogenitura, ele ficou relegado a segundo plano nas Escrituras. Rebeca, impulsionada por sua imparcialidade, ao assumir a responsabilidade pela trapaça a Isaac, ela foi privada por Deus de rever o filho que mais amava e morreu antes que Jacó retornasse ao território de Canaã. Já Isaac tinha grande probabilidade de não rever o filho que abençoara para ser o seu sucessor direto. Ele sobreviveu mais de 20 anos, teve o prazer de saber que os filhos haviam se reconciliado e foi sepultado por eles. Uma nova etapa surgiu na vida de Jacó a partir do seu encontro com Deus na região de Luz, momento em que Jacó permitiu que a disciplina divina começasse a ser aplicada na sua vida para transformar e aperfeiçoar o seu caráter. Deus ele não obrigou Jacó a nada, mas deu a ele a oportunidade de reconhecê-lo ou não como Senhor de sua vida
e decidir se mudar ou não o rumo da sua história. Deus apareceu para Jacó em sonho, se identificou como sendo o Deus de Abraão e de Isaac, reafirmou as promessas feitas a Abraão e Isaac, lhe prometeu proteção e que ele retornaria com vida ao território de Canaã. Jacó, ele poderia se levantar aí do seu sono e simplesmente seguir viagem para Padã Arã para se encontrar com seus parentes. Mas ele se permitiu ser impactado pela visão que teve e reconheceu dizendo: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Apesar de conhecer as histórias das experiências de Abraão e de Isaac com Deus, Jacó por muitos anos ele não havia se dado conta da grandeza de Deus e de que sua presença estava em todos os lugares, que ele não tinha condições de fugir ou de se esconder da presença de Deus. Pela primeira vez na vida, Jacó decidiu erguer uma coluna como um altar de adoração a Deus, fazer uma confissão de fé pública em Yahvé e também fazer o compromisso de transformar aquele lugar em um santuário, em uma casa de Deus. Por isso, denominou aquele lugar e chamou aquele lugar de Betel. A partir dali, Jacó deixou de tomar decisões pessoais isoladas e sem consultar o Senhor e sempre se dispôs a construir altares de adoração a Yahvé Adonai, o soberano do universo. Deus, no seu desejo de se relacionar com o ser humano e de abençoar o ser humano, muitas vezes ele tem falado por meio de sonhos, por meio das batalhas e das adversidades da vida, mas infelizmente muitas pessoas permanecem insensíveis como se nada estivesse acontecendo. Por isso elas continuam andando de mal a pior. Parafraseando o que disse o escritor Derek Kidney, Deus ele de forma suprema demonstrou a Jacó a sua graça divina não procurada e incondicional. Não procurado porque Jacó ele não era um peregrino à procura da bênção de Deus. Ele apenas fugia de seu irmão Esaú, foi Deus quem tomou a iniciativa de procurá-lo para lhe oferecer a sua graça. Incondicional porque Deus ele não proferiu palavras de recriminação ou de exigências a Jacó. Apenas lhe ofereceu garantias com base no fato de ele ser o Senhor Supremo do universo. A Jacó cabia aceitar ou não a graça divina não procurada e incondicional e se apoiar nas garantias divinas para se ter disposição e força para passar a servir por amor. Seu passado de puros interesses materiais, Jacó deixou para trás. Jacó conseguiu ver e perceber as coisas e também o seu futuro com outros olhos. Ele que sempre foi um moço caseiro, ao chegar em Harã e ver Raquel, ele se dispôs a remover sozinho a pedra que tapava a boca do poço para dar água ao rebanho que era conduzido por Raquel. Em poucos dias, Jacó aceitou trabalhar 7 anos, que se transformaram em 14, para ter o direito de se casar com Raquel. Jacó ele não dependia da herança de Labão para se enriquecer na vida. Jacó tinha uma herança na terra de Canaã, como também tinha a garantia da promessa de Deus de que ele retornaria para lá. O bispo Samuel Ferreira, ele ressalta que é exatamente por amor que o cristão precisa servir ao Senhor Deus, como está expresso na síntese dos 10 mandamentos em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. O salmista diz que os servos e servas do Senhor devam servir a Ele com alegria, se apresentar diante dele com louvor, pois a sua misericórdia ela dura para sempre. Quanto à lei da semeadura, ela foi instituída por Deus e todos estão sujeitos a elas, inclusive as pessoas que têm sobre as suas vidas a promessa de Deus, promessas que são condicionadas os seus cumprimentos ao fato de a pessoa se submeter à vontade de Deus. Jacó, por um bom período de tempo da sua vida, ele agiu como suplantador, como uma pessoa que se utilizava de estratégias escusas para tirar proveito nas situações, ainda que viesse a prejudicar outras pessoas. A primeira colheita de Jacó foi ter que fugir da casa do pai para não ser morto pelo próprio irmão. Em Harã, na casa de Labão, seu tio, após 7 anos de trabalho por Raquel, Labão lhe entregou como esposa a Lia, a irmã mais velha de Raquel. Terminados os 14 anos de trabalho por Raquel, nos próximos 6 anos que ele permaneceu em Harã, Jacó ele teve o salário mudado 10 vezes por Labão, numa tentativa de prejudicar Jacó e se beneficiar aí de uma maneira trapaceira da sua mão de obra. Essa lição ela fica ainda mais evidente e marcante, pois ela foi contada pela boca do próprio Jacó. O bispo Samuel Ferreira ele frisa que ainda hoje a igreja deve estar atenta a esse princípio, pois Deus ele não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ao analisar esse texto, o escritor Frederick Roy Code, ele afirma que a exortação quanto à lei da semeadura, ela está em paralelo com as instruções acerca da bondade prática e do fazer o bem aos necessitados por meio das características do fruto do Espírito. A pessoa é quem escolhe que tipo de escolha que quer ter ao plantar as suas sementes boas ou ruins. No mundo espiritual é impossível uma pessoa não plantar nada, pois ou ela agrada a Deus, ou ela se submete à vontade do inimigo e se coloca a si mesmo sob a ira de Deus. As novas ações de Jacó após o seu encontro com Deus em Betel resultou no surgimento de uma grande nação por meio dos 12 filhos de Jacó, e o método pedagógico que Deus utilizou ensinou grandes lições a Jacó no intuito aí de levantar uma grande nação que acreditasse em um único Deus e fosse fiel a ele por meio de uma vida devocional prática. O texto bíblico mostra que Jacó estava muito triste devido ao ciúme dos seus cunhados quanto ao seu progresso material. Eles chegaram a acusar Jacó de ter roubado a riqueza de Labão, seu sogro. Foi então que Deus encontrou uma brecha para falar com Jacó e orientá-lo a retornar à terra de Canaã. Não é porque Deus faz alguém prosperar em um determinado lugar que a pessoa tenha que postergar ou esquecer dos planos de Deus para a sua vida. Foi então que Jacó ele reuniu a sua família, o seu rebanho, os seus empregados e cumpriu o voto que ele fez a Deus e retornou ao território de Canaã. Em Gênesis capítulo 31, versículos 22 e 23, diz que após 3 dias de viagem, Labão ele alcançou Jacó com a sua família e seu rebanho no território de Gileade. Como o retorno de Jacó era uma consequência direta da obediência de Jacó à ordem divina, Deus se encarregou de falar com Labão e literalmente proibi-lo de fazer mal a Jacó como ele intencionava. Mesmo porque, fiel a Deus como era, Jacó não estava levando nada do que não lhe pertencia. Tudo ele havia adquirido com o suor do seu trabalho, inclusive as suas esposas. É pura perca de tempo alguém perseguir a quem anda sob a direção de Deus, pois é Deus quem o protege. A mão de Deus é sempre decisiva para impedir a destruição de quem lhe obedece. Lutar contra quem é fiel e obediente a Deus é lutar contra o próprio Deus. A única coisa que Labão conseguiu foi rever suas filhas, seus netos e fazer um pacto de não agressão a elas por parte de Jacó. O bispo Samuel Ferreira, ele chama a atenção para a necessidade do cristão ser prudente no que faz e na forma como processa suas atitudes. Um belo exemplo citado pelo bispo Samuel Ferreira é o de Jesus, que suportou a fraqueza dos fracos a fim de agradar a Deus e beneficiar a humanidade, e mesmo sendo justo, levou sobre si as injúrias dos que o injuriaram. Outro momento marcante e transformador na vida de Jacó foi o Val de Jaboque, o lugar onde Jacó experimentou a mudança que faltava na sua vida. Acreditava-se à época que cada pessoa ela trazia no seu nome características da sua personalidade. Por isso, para se negociar com alguém naquela época, primeiro se buscava a origem do seu nome e também o seu significado. O nome Jacó vem do hebraico Yaakov e significa aquele que segura pelo calcanhar, suplantador. Denotando aí que Jacó, ao tentar tirar vantagem no nascimento e vir a ser o primogênito, ele agarrou no calcanhar de Esaú para impedi-lo de nascer primeiro. Jacó havia levado ao pé da letra o significado do seu nome, absorveu aquela crença popular para si e passou a agir com estratégias pessoais escusas para tirar vantagem nas situações e vir a ganhar o direito à primogenitura que seria consolidada pelo pai ao abençoar os filhos momento antes da sua morte. Em Canaã, Jacó havia se destacado por essas características pejorativas. Agora transformado, vivendo uma nova vida de comunhão com Deus e retornando a Canaã, Jacó ainda carregava com ele aquela antiga fama de suplantador, de aproveitador, de trapaceador. E para se acertar com Esaú, seu irmão, Jacó precisava primeiro terminar de se acertar com Deus, colocar tudo em prato limpo e ter a garantia divina de que as coisas seriam diferentes a partir dali. Ainda que alguém queira questionar o fato de Jacó ter enviado até mesmo as mulheres e as crianças à sua frente de encontro com Esaú, ninguém pode negar que ficar no Val de Jaboque para tirar aí um período a sós com Deus tenha sido a mais sábia atitude tomada por Jacó. Após uma noite de vigília, Jacó teve a oportunidade de experimentar uma das manifestações teofânicas de Cristo no Antigo Testamento, que se apresentou a ele na forma de um anjo. Jacó entrou em luta corporal com o próprio Deus na busca por sua vitória final. O anjo ele poderia ter se desvencilhado aí de Jacó facilmente
mas permitiu que Jacó lutasse e demonstrasse o seu desejo sincero em ser abençoado. Ao romper da alva, o anjo disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, e abençoou-o ali. Deus ele precisava mudar não só a forma como Esaú e como a sociedade de Canaã ia ver e se relacionar com Jacó, mas precisava mudar primeiro a própria visão que Jacó tinha de si mesmo. A partir do momento que Jacó ele consegue se ver como uma nova pessoa, dado a ação abençoadora de Deus em sua vida, Jacó ele denomina aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Tudo porque qualquer ser humano que presenciar a face de Deus e se dispor a estar sob total dependência de Deus, ele tem a sua vida totalmente transformada. Portanto, Peniel, a face de Deus, é lugar de transformação. Deus transformou não só Jacó, mas também mudou a disposição de vingança de Esaú para se encontrar em paz com Jacó. A partir daquele momento, Israel, aquele que luta com Deus, não na tentativa de derrotá-lo, mas no sentido de buscar ser abençoado, ele estava completamente pronto para tomar posse de todas as promessas de Deus em sua vida. Com o nome de Israel, ninguém questionaria o seu direito a tomar posse da sua herança e ser o herdeiro, o sucessor direto de seu pai Isaque. Deus ele foi tão fiel que ele não permitiu que Isaque morresse antes de Jacó voltar a Canaã para pegar o bastão da liderança familiar nas mãos do próprio pai e dar sequência ao seu legado material e também espiritual. Ao chegar em Betel, Jacó já estava com a vida resolvida, tinha convicção dos projetos de Deus para si e comprovou com seu retorno em paz que Deus ele cumpre as suas promessas. Dado as experiências que teve com Deus ao longo dos 20 anos, em Betel, que significa casa de Deus, Jacó novamente deu uma nova denominação àquele lugar que passou a ser chamado de El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Antes, Jacó só conhecia a casa de Deus, mas passou a conhecer por experiência pessoal o Deus da casa. O bispo Samuel Ferreira, ele destaca ainda que os filhos de Jacó passaram a ser conhecidos e reconhecidos como filhos de Israel. Um homem sem perspectiva nenhuma de vida se tornou, pela fé, o pai de uma das mais poderosas e influentes nações da Terra, apesar de possuir menos de 1% da população mundial. Ser cristão não é simplesmente ir à igreja, ir ao templo de culto. É preciso ser o próprio templo do Espírito Santo de Deus. Desde o ventre materno, Esaú e Jacó, eles lutaram entre si e com o desenrolar da história da humanidade, a rivalidade só aumentou. Mas como Jacó ele se submeteu às orientações de Deus, se dispôs a ser fiel e obediente a Deus, Deus transformou e aperfeiçoou o seu caráter, transformou a sua vida e potencializou o seu extraordinário legado em sua terra natal. Tudo fruto da parceria entre a soberania de Deus e um homem de fé que decidiu mudar suas atitudes, ter coragem para enfrentar os desafios e superar tudo na dependência de Deus. Tenha em mente os propósitos de Deus para a sua vida e permita que Deus ele trabalhe em sua vida para cumpri-los. Pois Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas segundo a sua soberana vontade. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida e sua família. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.